está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da temporada de Empreende Aí Cast, celebrando os 10 anos de Empreende Aí, não é isso, Luiz? É isso aí. Momento de muita celebração para poder comemorar esses 10 anos de muita luta na nossa trajetória. E também agradecendo, né, a todos os parceiros que estiveram presentes aqui nessa temporada. E hoje a gente, para celebrar esse momento, a gente traz duas convidadas muito especiais que já a gente vai apresentar para vocês. E é isso, né? Uma temporada festiva para a gente poder celebrar com convidados de peso, discutindo temas do nosso ecossistema empreendedor, de impacto, né? Sempre com uma pauta interessante para que possa agregar aí ao dia a dia de você, empreendedor, ou de você, né, colaborador, ator importante do ecossistema que está dinamizando, né, esse importante setor, não é isso, Luiz? É isso mesmo. E a gente tem aqui duas convidadas assim muito especiais, né, quando a gente fala de impacto, nada melhor do que trazer quem passa pelas formações, e a gente traz hoje duas empreendedoras potentes aqui para conversar, trocar figurinhas, falar dos desafios de empreender, que são muitos, né? Então a gente tem aqui a Lilian Coelho e também a Nicaline Andrade para poder conversar um pouquinho mais sobre essas dores e delícias de empreender, não é isso, Luiz? Isso aí, relembrando também que elas são parte do projeto que a gente desenvolveu agora, que é o Embaixadoras Sim. Empreende Aí, que daqui a pouco a gente fala mais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Boa. Bom, falando aqui sobre o Embaixadoras Empreende Aí, que as meninas fazem parte aqui, é um projeto que a gente desenvolveu para dar mais oportunidades ainda para as empreendedoras que são da nossa rede. Então, elas vão ter oportunidades com eventos, oportunidades de representar a Empreende Aí, tanto nas redes sociais de forma oficial, como também nesses eventos. E foi um processo seletivo bem grande, onde a gente teve mais de 80 inscritas, a gente teve as finalistas ali que foram 10, e aqui a gente tem as duas mais votadas. Nessa última etapa era por voto popular e a gente teve mais de 11 mil votos, sendo que, deixa eu pegar minha colinha aqui para não falar errado, sendo que a Lilian recebeu mais de 1.000 votos e a Nicaline mais de 3.000 votos. Então é com essas duas potências que a gente está aqui hoje. Boa, meninas, sejam muito bem-vindas. E acho que para começar é importante a gente ouvir um pouquinho da trajetória de vocês. Quais caminhos vocês percorreram até chegar, né, ao dia de hoje? O que motivou vocês também a empreender? Quem gostaria de começar? Pode ser eu. Boa. Boa. Vamos lá. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de participar desse momento. Bom, meu nome é Lilian e eu sou do Rio de Janeiro. Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro, então, quando eu conheci o projeto de vocês, eu me identifiquei demais por vocês trazerem esse fomento, né, no empreendedorismo das pessoas da periferia, de trazer essa oportunidade. E eu acredito que oportunidade é a palavra para pessoas da periferia, que eu acho que muda completamente a nossa vida, porque eu vejo isso um pouco na minha vida. Eu vim do Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo há 7 anos, e eu comecei trabalhando no CLT, né? Assim como muitas pessoas, e me formei em secretariado executivo. Hoje eu sou secretária, trabalhei nessa área, na área da saúde, em alguns hospitais aqui de São Paulo, que me trouxeram muitas experiências boas no âmbito profissional da minha vida, no Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, e eu cresci demais enquanto pessoa e também enquanto profissional, e eu sentia muito a necessidade de fazer algo para mim. Sentia muito necessidade de trabalhar, de usar as minhas forças para construir algo que fosse meu. E também eu já não me encontrava mais dentro do CLT. São muitos desafios, são muitas dores que a gente sofre ali dentro de uma empresa. E isso estava já me incomodando bastante. E no final do ano passado eu já estava com esse incômodo e já querendo fazer algo diferente. E a minha profissão, ela é muito ampla, o secretariado ele é muito expansivo no sentido de que a gente pode utilizar essa profissão de várias formas, e foi quando eu vi que eu poderia usar de forma digital, de forma remota, toda essa habilidade do secretariado, que foi quando eu comecei, eu pesquisei, eu fiz cursos online para aprender mais sobre esse meio do secretariado remoto, que é totalmente diferente do presencial. Então, eu precisava aprender quais ferramentas utilizar
visualizar como trabalhar com isso. E foi aí que tudo começou a borbulhar dentro de mim ainda mais para empreender e colocar esse negócio em prática. E depois disso, né, eu conheci o curso de vocês através de um post no Instagram, num anúncio no Instagram. O anúncio é maravilhoso, porque atinge pessoas, né, de diferentes lugares e eu nunca poderia imaginar que eu pudesse ter essa oportunidade. Eu tinha recém saído do CLT, eu saí no final de janeiro, então, começo de fevereiro, eu soube do curso que abria a turma de março. E eu falei, vou me inscrever, se eu conseguir vai ser a chance, porque eu preciso aprender esse negócio de como empreender, de como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que começar, qual o primeiro passo. Eu não sabia, né, por onde fazer, fora a insegurança que a gente tem. Muita insegurança do novo, do desconhecido. Querendo ou não, a gente acha que o CLT ele traz uma base mais sólida, né, financeira, uma confiança maior ali por ter um contrato fixo numa empresa. Só que não é bem assim, né? Não é só isso. E eu tinha muito medo. Tinha muito medo de experimentar, de não dar certo. Tinha muito medo de errar. Mas também, se não desse certo, eu volto do pontapé inicial ali, né? E isso também não era uma questão, mas eu precisava aprender. E o curso que eu fiz, né, do Empreende Aí, que foi o Fábrica de Negócios, ele abriu, assim, meu horizonte. Eu falo que eu saí de lá, assim, uma leoa, porque eu saí aprendendo a falar do meu negócio, tendo coragem, sendo mais forte, sabe? Isso construiu algo muito, muito bom dentro de mim. Dessa certeza de que eu tô no caminho certo e de que vai dar certo. Boa. Bom. E a gente percebe, né, que essa é uma dor comum entre os empreendedores. Muitos estão, né, trabalhando com carteira assinada, mas não se reconhecem ali naquele trabalho, se sentem realizando o sonho dos outros. Exatamente. Né? E a gente pode também, né, ter essa perspectiva própria de ter, né, o nosso empreendimento baseado naquilo que a gente gosta e sabe fazer. E aí a Lilian participou, né, desse curso do Fábrica de Negócios, que é um curso da ADSAMPA, do qual o Empreende Aí faz a aplicação metodológica, a revisão do conteúdo. E já a Nicaline... E lembrando que o Renan da Desampa esteve aqui também no Sim, primeiro episódio, contando um pouco sobre o Fábrica de Negócios, outros programas e as coisas vão se conversando. Boa, tudo conectado, não é mesmo? E como é que foi para você, Nicaline? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. Sou a Nicaline, mãe solteira da Jéssica, de 12 anos. Vim de Guaianazes, bem quebrada a Vila Holanda. Quem vai assistir sabe. Até hoje eu volto, moro aqui perto. Já saí de lá, mas eu tenho uma conexão com minha família, enfim. E o empreendedorismo, para mim, começou desde que eu tive minha filha. Fui mãe solteira, com 15 anos. A partir mais ou menos dos 16 anos, comecei a vender lingerie, porque era uma coisa mais fácil, digamos assim. Eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu comecei a vender para trabalhar. Não poderia trabalhar porque eu era menor de idade ainda. Então, vamos no informal, ver o que dá para trazer dinheiro. Mas, eu, mesmo assim, tive bastante apoio da minha família. Depois, eu me formei em pedagogia. Amo ensinar, amo aprender. Já dei muita aula. O idioma espanhol, que sou apaixonada pelo espanhol, assim, depois da Lingerdelle, que é a minha marca, o espanhol é a minha vida, e já tenho conexões muito e trazer mais conexões para todos aqui, para o Empreende Aí, que eu acho que conecta demais essa questão com a latinidade, e eu comecei quando eu fui na adolescência. E depois deixei de lado porque eu não tinha estrutura, comecei a trabalhar, comecei a dar aula, mas é aquele negócio que a Lilian falou. Eu vejo muito que quando você tem um sonho, você tem que ir atrás do seu sonho, não pode deixar. E eu acho muito que às vezes você se mata muito, trabalha demais para construir um sonho da outra pessoa. Então, eu quis juntar essas duas coisas, trazer algo que eu já conhecia, mesmo que intuitivo, porque era tudo no escuro, a parte de vendas, com a questão do espanhol, que eu gosto bastante. E, quem sabe, pensei lá atrás levar isso para outros lugares latinos. Então,
também no ano passado, decidi sair de uma empresa que eu trabalhava muito boa, uma empresa americana. Trabalhava com a parte Latam totalmente, trabalhava com softwares, era fiscal de softwares. E eu decidi sair para buscar algo que me ensinasse a vender, porque eu já vendia, mas eu não sabia muito bem. Também encontrei o Empreende Aí, achei muito legal a proposta deles, a questão desse apoio com a mulher, com a preta, com a mulher de periferia, porque isso eu vejo que ainda nós precisamos de muito apoio. Vocês são algo assim que foi uma luz, basicamente. Eu falei, eu preciso encontrar, preciso estudar, porque eu sei vender um pouco, assim, mais no escuro. A gente não sabe as estratégias que a gente pode ter. Então, basicamente foi isso. E eu gostei bastante de conhecer vocês, do pitch, enfim, de todo o processo. Mas, basicamente, é isso. E também deixei o CLT. Vai fazer mais ou menos 1 ano. Muito complexo, mas é muito gratificante saber que eu estou construindo algo que é o meu sonho, que está ali, que eu posso fazer do meu jeito. E, claro, estudar, que eu acho que a capacitação, sempre minha mãe falava, mesmo que eu fui uma adolescente grávida, ela sempre falava, você precisa estudar, o conhecimento ninguém vai tirar de você. E eu achava que não, porque a realidade é diferente na periferia. Você é mãe, você não tem mais estudos, acabou, é só o seu filho. Mas não, graças a Deus, minha mãe me ajudou, meu pai, eles sempre me apoiaram. E mesmo que foi difícil esse processo, eu consegui terminar e agora estou aqui. Boa, boa. Muito bom ouvir vocês duas contando aí um pouco do início da trajetória de vocês. E eu queria saber um pouco mais sobre esse início. Bom, a gente sabe que empreender é difícil, que tem vários medos, que tem várias dificuldades e que na periferia tudo isso é redobrado, né? Tudo isso é potencializado devido às estruturas que a gente já conhece muito bem. E aí eu queria entender de vocês qual foi o maior desafio que vocês tiveram na caminhada de vocês até aqui, olhando para empreender. Olha, para mim o desafio foi exatamente conhecimento, porque você está no escuro e você acha que aquilo vai dar certo e às vezes você pensa, não é para mim, mas na verdade você não tem um conhecimento. Então, para mim foi muito a questão do conhecimento, sair também dessa bolha, para mim, de negatividade, porque às vezes quando você está na periferia, tudo é mais difícil. Então, você mesmo pensa, você mesmo, não precisa ninguém falar. Para mim, foi isso. Eu mesmo pensei, não, eu já fui mãe cedo. A minha mãe já foi mãe adolescente, então já vem de algo ali familiar. E aí, minha mãe, graças a Deus, ela falou, vamos quebrar esse padrão e você precisa do conhecimento. Então, por isso que eu falo que, para mim, foi o conhecimento. O conhecimento que a gente tem, ninguém tira. E ali vai abrindo outras portas, conhecendo outras pessoas. E a pessoa pode te ajudar com algum conhecimento ou indicando onde você vai ter aquele conhecimento. Então, para mim, o conhecimento foi tudo, assim, para eu sair da minha bolha e algo que era eu. Eu me sentia insegura porque acabou a minha vida, eu tenho um filho, eu não vou fazer mais nada, eu vou cuidar da minha filha e pronto. Então, eu acho que a parte do conhecimento é extremamente importante. E minha mãe também é professora, então ela pegava no meu pé, mesmo que eu fui gestante na adolescência, mas ela sempre falava, você precisa do conhecimento. Vê o que você gosta e vai atrás do seu conhecimento. Boa, muito bom. E para você, Lilian? Eu acho que o maior desafio é saber gerir um negócio, né? Tem muito a ver com conhecimento. Quando a gente não tem essa estrutura, a gente até estava conversando, né, que eu acho que empreendedorismo deveria ser uma matéria na escola, porque é algo que é muito válido para a vida de todas as pessoas. E quando a gente sabe trabalhar, mas não sabe gerir um negócio, a gente encontra muitos desafios. A questão financeira, de separar o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro seu, e de se colocar também no mercado, né, rede social, de ter uma identidade visual, tudo que pode trazer visibilidade para o negócio. Isso é muito difícil, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que gerir, a gente tem que postar, a gente tem que fazer tantas coisas e, Sim, às vezes, não consegue fazer tudo de uma vez. E quando a gente não tem esse norte, né, esse caminho para, por onde que eu vou começar? O que eu preciso fazer para ter uma empresa? E é o que ela falou, fica tudo muito no escuro. A gente não sabe o pontapé inicial,
né? Então, assim, para mim, o maior desafio foi isso, de ter o conhecimento do empreender mesmo, de começar uma empresa, de abrir um MEI, como que faz para ter isso. E parecem coisas básicas, mas são coisas que muita gente realmente não sabe. A gente não Sim. sabe, né, como começar. A gente não é ensinado, né? O que você falou. Não tem na Sim. escola, não tem muitas vezes incentivo de familiares e tudo mais. Nas aulas a gente perguntava, né? Quem os pais incentivou a procurar trabalho? Todo mundo levantava a mão. Quem os pais incentivou a tentar abrir o próprio negócio? Levantava a mão, de uma sala de 30, 50. Então, realmente é uma parada que também é muito, muito cultural, né? Nos ensinaram dessa forma. Exatamente. A Nicaline trouxe que teve a questão do conhecimento ali e de que a gente se sente no escuro, mas também dessa negatividade, muitas vezes, que a gente encontra. Porque é isso, ninguém nos incentiva, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir entendendo e saindo dessa ignorância e buscando esse conhecimento sobre empreender. Então, a gente tem duas partes muito importantes quando a gente fala de empreender, né? Toda a parte de comportamento, de como a gente... comportamento emocional ali pra gente conseguir, de fato, acreditar que a gente pode, que é possível, e também toda a parte técnica da gestão. E a gente entende que uma sem a outra não se sustentam, né? Por isso que a gente tem as duas na metodologia, inclusive, né, Jenny? Sim. Não por acaso, né, a gente escolhe começar, né, as abordagens sempre olhando para o indivíduo antes de falar de negócio, para entender quais as habilidades, as competências, para que a gente possa entender qual tipo de negócio faz sentido, né, para nós, para além de pagar os boletos, mas também algo que a gente sinta prazer, né, em fazer todos os dias. E vocês estavam falando bastante do conhecimento, né? E um outro ponto também, um aspecto importante para a gente pensar os nossos negócios é a determinação, né? Para a gente ter essa clareza de onde a gente quer chegar, para ter esse foco. E eu queria entender de vocês quais foram esses momentos assim de viradas de chave que vocês realmente tiveram a conclusão de que vocês estavam no caminho certo assim para empreender. Teve um momento assim que deu esse start e que vocês conseguem contar aqui para nós? Olha, para mim, a virada de chave foi durante o curso. Sem dúvida alguma. Quando eu entrei no curso, eu estava totalmente insegura e, assim, eu vou tentar isso porque eu quero que dê certo, mas eu preciso aprender alguma coisa ali que vai me dar esse empurrãozinho para eu realmente ter certeza de que isso é o que eu devo fazer. E enquanto eu estava fazendo o curso, foi começo ali de março, eu ainda estava recebendo propostas do CLT e pensando se iria ou não. Porque eu falei, se realmente isso aqui não der certo, eu volto para o CLT porque eu preciso pagar minhas contas, né? Sim. Mas querendo muito no meu coração que desse certo e fazendo com que desse certo também, né? Correndo atrás. Então, a virada de chave foi eu acho que foi essa confiança que veio, né? De, olha, é assim que você pode fazer e é assim que vai dar certo. Então, se você fizer desse jeito, vai dar certo. E foi o que eu falei, eu saí desse curso muito, muito determinada, com muita força de querer fazer acontecer. A gente é estimulado a gravar um vídeo, né, para postar, então isso foi um desafio, falar de mim mais abertamente assim na internet e falar o que eu estou fazendo, que a gente tem essa dificuldade de falar o que a gente está fazendo, o que a gente vende. E depois disso eu falei, então é isso. Se eu continuar assim, vai acontecer, vai dar certo. Então, essa mudança de chave foi nesse meio do caminho. Aí, enquanto eu estava ganhando esses ensinamentos todos da fábrica de negócios e isso foi me enriquecendo por dentro e foi me trazendo essa força de dentro para fora, para eu realmente ter essa garra e vamos lá, que vai dar certo. E você lembra se teve alguma aula específica durante o curso que deu esse despertar? Não específica, eu acho que foi um conjunto. Mesmo. Exatamente. O processo, como a Jennifer falou, foi desde o começo, né? A gente primeiro olha para dentro de nós, as nossas características, para depois entender o que a gente pode colocar no nosso negócio do nosso jeito, com o nosso rostinho, nossa cara. E, então, eu acho que foi mesmo essa caminhada ali das 3 semanas que foi desenvolvendo isso. Boa. Para mim, a virada de chave, com certeza, foi como ela complementando a parte emocional.
porque eu sou muito emocional. Então, às vezes, o meu emocional me trava e eu preciso seguir ali, preciso de uma ajuda mais na questão emocional, de alguém estar acreditando em mim. Então, para mim, essa questão de conhecer primeiro como que é essa pessoa, eu achei incrível isso, os formulários para conhecer a gente. A questão do pitch, para mim, foi incrível, porque eu achava que eu não conseguia, e eu consegui com a ajuda de vocês, com os facilitadores. A questão de algumas técnicas que eu digo de precificação, que eu já consegui ver no meio do curso, que já conseguiu me dar um estalo e eu consegui trazer grana, porque a gente quer vender e a gente sabe que precisamos vender. Então, essa parte do emocional e depois as estratégias ajudou muito. A questão dos vídeos, que até hoje eu marco vocês em todos os vídeos que eu faço, porque eu acho que vocês precisam ver, até, por exemplo, se precisa melhorar, que eu acredito muito no aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz, adoro. Então, para mim, o emocional, o aprendizado. Algo que me marcou muito também foi que a Luísa Helena Trajano começou a ver o meu trabalho e ela começou a seguir. Para mim, parece algo muito besta pra demais, gente. Não, Então, não tem nada de besta. E ela isso segue é a incrível. gente. E para mim, é algo até para eu me esforçar mais, para eu trazer algo bom também, não só para mim, mas para quem vê. Eu acho que isso, vocês refletem muito nisso também, na questão dessa clareza, de você se comunicar bem. Isso também, para mim, é muito importante, porque eu não, tenho certeza. Para mim, uma coisa leva a outra. Se eu não tenho, eu me conheço e faço terapia. Se eu não estou muito bem comigo, na questão do meu produto, de apresentar o meu negócio, eu não vou saber falar. Então, vocês começaram nessa parte emocional, as estratégias para vir vendas, porque no meio do curso eu já comecei a ver resultados, e a parte da comunicação, da fala. Então, isso, assim, para mim, me deu mais segurança, autoestima, na verdade, para mim. Para me falar assim, nossa, vai dar certo, porque às vezes você pensa que não vai dar certo. E aí vem algo que fala, não, é assim. Ajusta algo que você vai seguir. Isso, assim, para mim foi sensacional. E que interessante, né? Porque essa questão da autoestima do empreendedor, né? Às vezes ela nos sabota, Sim, né? Dizendo verdade. que a gente não tem condição, né? Aquela síndrome do impostor, Sim, que a gente não vai verdade. conseguir. E muitas vezes isso influencia até na nossa precificação, né? A gente atribui menos valor simbólico, né? Ao nosso produto ou serviço, justamente por não ter essa autoconfiança e acreditar mesmo na qualidade daquilo que a gente produz. Isso é muito comum entre os empreendedores, né? Verdade. Então, fazer essa desconstrução é E essencial a para que... precificação foi assim. Todo mundo, eu lembro que na aula, o pessoal, as meninas falaram, eu não acredito que está errado, estava tudo errado, mas foi algo legal, porque você tira esse medo, e aí você consegue precificar o preço real, porque a gente viu, nossa, estamos perdendo dinheiro aqui, a professora tá do jeitinho dela, ela falou, não, precisamos ajustar isso, e é isso mesmo, quando você se sente mais confiante, você sabe o valor que você tem como o seu negócio e com o seu produto. Então, isso é muito, assim, me pegou muito, assim, essa parte da autoestima, porque, olha, eu não achava que eu era capaz. Até hoje é um trabalho de construção muito grande comigo, ainda mais pela minha família, por tudo que cada pessoa da periferia sabe que passa algo difícil. Então, precisamos cuidar do emocional e mental. Então, essa parte da autoestima foi algo assim que me pegou. E agora eu estou seguindo em um trabalho, é um conjunto, né? Uma constância nesse trabalho da autoestima. E legal te ouvir falar que durante o próprio curso você já percebeu essas questões, Sim. já melhorou a precificação e já começou a ver comecei resultado vender. durante o próprio curso, Sim. né? Isso que eu falei, nossa, eu tô no lugar certo, porque eu tô conseguindo vender. Antes do curso eu vendia algo assim bem diferente, essa parte do valor, que eu não via tanto valor. Falar, ai não, mas é de periferia, eu vou abaixar o preço só para vender. Mas não, veio a autoestima e o preço. E falei, agora sim, tô precificando bem. E as pessoas estão comprando e ainda estão voltando e falando, nossa, que legal o seu produto, a qualidade. Isso foi uma virada, assim, de chave realmente, porque você está fazendo algo certo, não está errado você colocar um preço de acordo com o valor, com o produto, sabe? De acordo Perfeito. com
a qualidade do produto. Perfeito. E se você que está assistindo a gente também quer aprender como precificar melhor os seus produtos, quer aprender como vender melhor, se expor melhor na internet para ganhar mais dinheiro, bom, então você vai lá e segue o nosso Instagram, @empreendeiaoficial, que lá a gente sempre está divulgando novos cursos, novas oportunidades. Tem os cursos que as duas participaram, provavelmente com vagas abertas. Se não tiver nenhum desses, com certeza tem algum outro muito, muito bom também, em que você vai aprender tudo isso. E pelo amor de Deus, se você não deu like no vídeo, não compartilhou, não se inscreveu, pelo amor, não vou falar pra você ir embora, porque a gente quer que você continue assistindo. Mas vamos lá, né? Vamos compartilhar aí também para outras pessoas também acessarem esse conteúdo, beleza? Nesse primeiro bloco a gente falou, então, sobre um pouco da história de vocês, da trajetória de vocês. Agora a gente quer ir conectando um pouco mais, na verdade, sobre como vocês participaram dos cursos e entender um pouco mais aí sobre como os negócios de vocês estão caminhando. Bom, e aí a gente tá conversando aqui com as meninas, né, falando dessas oportunidades e do processo de transformação. A gente, né, contou um pouquinho mais de detalhes ali do curso que a Lilian participou. E acho que vale a gente também contar um pouquinho do projeto que a Nicaline participou também, que é o projeto Despertando Empreendedora, né, com o apoio da Internet Society Foundation, que é uma organização internacional que apoia um dos nossos programas. Eles administram um domínio.org no mundo. E o Guilherme Roca também esteve presente aqui, ele que é o nosso ponto focal, né, dentro da Internet Society, em um dos episódios, então você também pode retomar e assistir aqui, né, dentro da nossa temporada. E aí esse projeto, ele é um projeto de 2 anos, onde a gente vai formar 600 empreendedoras em 12 turmas. Então, Nicaline participou de uma das primeiras, né, que a gente teve. E a gente conseguiu agregar mais parceiros dentro desse programa, como é o caso do Magalu. Você tinha citado, né, a Luísa Trajano, Sim. que está seguindo o seu perfil. Assim, meu Deus, ela tá de olho. É isso mesmo. E dentro desse programa, né, a gente foca, sobretudo, para que os negócios possam alavancar suas vendas através do digital, do online. E a parceria com o Magalu vem nesse sentido de apoiar vocês para venderem mais no marketplace. Você me contou ali no começo que já está conseguindo faturar a partir do marketplace. Se você puder contar um pouquinho também de como é que está sendo esse processo e destacar assim, qual que foi o ponto alto assim, e o momento mais valioso assim, para você dentro do curso. Olha, o momento mais valioso realmente foi a questão do financeiro. O curso é muito completo, então no início assim eu fiquei, meu Deus, é muita coisa, mas a estrutura é muito feita realmente para que uma aula se complete com a outra. Então, eu dei uma respirada e eu falei, vamos ver o que vai dar. Gostei muito do apoio da Magalu. Quero agradecer a Letícia. Ela vai ver, a minha mentora, que depois ela virou uma grande amiga. E ela está me ajudando com essa parte do fulfillment, de deixar os nossos produtos, né? Qualquer pessoa que está ali dentro do marketplace, determinado peso de produto, pode deixar os produtos dentro do galpão da Magalu e eles enviam. Isso melhorou também a parte da logística, porque para mim 2 coisas que foi fundamental nesse curso, além de todo o conhecimento que eu amo, é a parte do financeiro e da parte da logística, porque era uma bagunça e eu não sabia o que fazer. A parte também, eles dão todo um suporte na questão dos sistemas mesmo, que você precisa ter um sistema ERP para colocar ali. Então, é uma estrutura bem legal. Eu gosto muito da Magalu, eu sempre estou com eles. E, assim, o que mais eu gosto é a parte dessa organização da logística, porque como uma das minhas dores, quando você está com a Magalu, tem os mentores, então eles vão falar qual é a sua dor para nós ajudarmos. Uma das minhas dores é essa parte do financeiro, como precificar, e a questão da logística. Então, isso ajudou bastante. Eu acho que é algo que, em geral, o curso em geral ajudou, mas com a Magalu a parte da logística. E essa parte de nós estamos no mundo social, a Magalu também tem uma parte que é o mundo social, não só eu, mas qualquer pessoa que queira entrar dentro do mundo social da Magalu pode, então é para qualquer pessoa e, obviamente, para mulheres, pretos, a comunidade, né, enfim. E essa parte do mundo social, eles ajudam ainda mais na questão de diminuir um pouco das porcentagens de comissões. Então, para mim,
essa ajuda foi fundamental. Eles pegam bem na sua mão e falam, olha, isso que você tem que fazer. E a Letícia é maravilhosa, até hoje ela me ajuda. Mesmo que já passou as mentorias, mas ela é uma mulher incrível e ela tá ali dentro, tá coordenando toda a área de fulfillment. Então, acho que vale a pena qualquer pessoa, mesmo fora, né, do Empreende Aí, qualquer pessoa que queira ir para o Magalu, buscar a Letícia. E ela tem as pessoas que ajudam ela. Então, ela é sensacional. Maravilha, cheguei a conhecer a Letícia, super engajada Sim. Também, participou de eventos nossos. Verdade. Dentro desse programa, né, que foi financiado pela Internet Society, a gente tinha um recurso semente previsto de R$ 1.500 para a gente testar alguma coisa nos negócios de destaques, né, que eu acho que dá esse fôlego, seja para a gente colocar em capital de giro, fazer uma estratégia de vendas. Então, o seu curso, ele foi mais focado para negócios que já estão em operação e que precisam focar mais essa parte de gestão, né? E aí, se você também quer se inscrever, como o Luiz trouxe, para outras oportunidades, é só ficar de olho no nosso Instagram, Empreende Aí Oficial. Já o da Lília, ele é mais focado, né? O Fábrica de Negócios da ADESAMPA, que a gente comentou mais, um pouco mais para o início, ele é focado mais nos empreendedores que estão no início, querendo tirar aquela ideia do papel, que estão justamente pensando em empreender. E aí você contou bastante desse movimento, né? Da transição, a saída do CLT. Mas assim, qual foi a principal motivação quando você viu a inscrição? O que te levou mesmo a se conectar e falou, vou apostar, vou fazer esse curso? Você falou que viu no anúncio. O que falava no anúncio que você falou, putz, tá falando comigo? O anúncio falava que era fábrica de negócios, que era um curso para quem queria empreender. Aí eu falei, opa, eu quero empreender. Eu preciso aprender sobre isso. E, como eu falei, né, foi bem no começo ali, eu tinha acabado de sair do CLT, eu tinha a ideia forte no meu coração, mas ainda estava assim, se aparecer uma oportunidade muito boa, eu vou ter que pensar. Então, eu estava assim, né, meio balançada ainda. E aí apareceu esse anúncio, foi assim que eu conheci vocês, inclusive, foi maravilhoso. Eu falei, vou me inscrever. E eu espero que isso dê certo. Espero que seja algo bom, né? Nunca tinha visto ninguém que tivesse feito. Inclusive, depois que eu fiz, eu já indiquei 2 amigas que fizeram também o curso, já se formaram. Uma está até se formando agora, nessa última turma. E realmente, porque eu vi que foi algo assim transformador, né? Então, o que me chamou a atenção foi justamente que eu entendi que era uma oportunidade. Como eu falei, né, as oportunidades, elas vão batendo na nossa porta, elas vão chegando no nosso caminho, e se a gente estiver atento para prestar atenção, isso pode ser, né, a gente até estava falando, pode ser um sinal de algo bom que está por vir na nossa vida. E eu vi mesmo isso como uma oportunidade para começar esse negócio que já estava no meu coração há muito tempo. Eu já tinha estudado um pouco sobre, só não sabia como começar de fato, que é o secretariado remoto. E ali eu pude aprender a como começar a minha empresa, a precificação também, porque é exatamente o que a gente está falando aqui. Quando a gente não tem tanta segurança do que a gente pode oferecer, né, da solução que a gente está trazendo ali para o cliente, a gente acaba oferecendo um valor muito abaixo do que poderia oferecer, abaixo até do mercado, abaixo do que a gente se especializou para estudar, para aprender sobre aquilo. Pagou para estudar. Pagou para estudar, justamente porque a gente quer que o nosso serviço seja comprado e que seja muito comprado por muitas pessoas de uma vez. E por um valor muito justo. E por um valor muito justo. E às vezes isso não vai acontecer. E no começo eu falava assim, meu Deus, mas se eu não cobrar esse valor, né, ninguém vai querer me contratar. E aí eu ouvi de uma moça que falou, tem mercado para todo mundo. Então, vai ter mercado para você, vai ter mercado para outra pessoa e vai ter mercado para outra pessoa. E aquilo ali entrou, assim, na minha mente. Eu falei, então tá. Então, se eu souber estruturar o meu negócio, todo o rosto que ele precisa ter, né, do jeito que eu acho que também ele precisa ter, e colocar o valor justo que eu acho que também precisa ter, eu vou conseguir encontrar o meu público. E isso era um escuro, assim, para mim, que eu achava que isso era impossível. Conseguir o primeiro cliente, impossível.
Não vou conseguir, eu tenho que cobrar muito barato mesmo para poder conseguir o meu primeiro cliente. E essa confiança toda foi vindo, né, ao longo ali das aulas, ao longo do curso. E desse início, eu acho que foi muito importante para mim, que tinha acabado de começar, vamos dizer assim, tinha acabado de nascer uma empreendedora. Eu nem me chamava de empreendedora, porque eu não me via assim. Eu não me via... Né, eu falava, eu sou secretária, então eu vou trabalhar com secretariado remoto, mas empreendedora não, porque eu não me via, eu não sabia o que era isso, eu não sabia me colocar nesse sentido também, né? E foi toda uma construção, né, de dentro para fora. De novo, eu acho que é muito isso, é muito de você se conhecer, de você se reconhecer, se ver dessa forma. E aí sim você consegue passar, né, mostrar isso para as outras pessoas, para os seus clientes, trazer confiança também do seu trabalho, né? E total, o que você disse faz total sentido. E você já conseguiu o primeiro cliente? Já, mais de um. Já? Agora vários, Boa. graças a Deus. Com quantos clientes você tá? Eu tô com 3. Boa, parabéns. E o primeiro você conseguiu durante o curso? Durante depois o do curso. Que demais. Durante o curso. Então, ali naquelas 3 semanas, você já Sim. conseguiu o primeiro cliente, agora já tá Sim. com 3 clientes. Parabéns, que demais, que Boa. demais. Você estava me contando também que você decidiu ter um nicho, né? Pensando no seu público, mais voltado para o pessoal de saúde, não é isso? Sim. No CLT, eu trabalhei sempre com médicos. Então, eu trabalhei em alguns hospitais, né, aqui de São Paulo. E, então, toda a minha habilidade como secretária sempre foi dentro do meio hospitalar e do meio da saúde. Então, eu achei que seria benéfico, e por ser uma área que eu já domine, né, que é a área da saúde, então, médicos e profissionais da saúde. Então, eu quis nichar para esse grupo de pessoas, que é algo que eu já faço, né? Eu já fiz por muitos anos, então, o que eu aprendi, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, só vou mudar a forma, né, do presencial pro digital, pro remoto. E a forma de receber, né? E a forma de receber também. Então, foi a minha principal, assim, questão de escolher esse nicho, foi por ser algo que eu já domine, né? Boa. E mais uma dúvida, você também percebeu isso durante o curso ou você já entrou no curso mais ou menos Não, com isso isso na cabeça? isso eu já tinha na cabeça. Já tinha na cabeça, Facilitou, porque durante as aulas ali, as ideias e tudo, eu já conseguia focar mais nesse sentido, que Boa. era uma coisa que eu já tinha certeza. Ah, perfeito, muito bom. E é uma coisa que a gente sempre diz, né, nas nossas aulas, né? Ninguém vende para todo mundo. A gente Sim. precisa escolher, né, um público-alvo para a gente poder direcionar a nossa comunicação, ser mais assertivo, né? Porque a gente consegue falar de uma forma mais específica, atendendo às necessidades daquele perfil de público. Sim. Então, você foi super né, proativa e pioneira, né, nesse sentido de poder já, de cara ali na criação, já olhar para esse aspecto, né? Boa. Nicaline, também quer falar um pouco mais sobre o seu negócio? Acho que você acabou falando bastante sobre o projeto. E a Lilian, a gente já falou um pouquinho sobre as duas coisas. Se você quiser falar um pouquinho mais também sobre o seu negócio, acho que é importante para a galera conhecer. Desde sempre que eu pensei em alguma renda extra, porque lá no início, quando eu tinha 16 anos, eu já pensei na lingerie. E uma coisa que eu trouxe sem querer, e eu não falei, é a questão da autoestima. Para uma mulher, é muito interessante uma autoestima, uma peça que cuide dela. Então, como eu tenho esse lado mais emocional, sou uma pessoa um pouco mais emocional. Então, tem essa questão da autoestima. Então, lá atrás, já vinha... E isso me ajudou também com a minha autoestima. Hoje também, eu não falei, mas nós somos focadas também para a mulher preta. Eu acho... e vejo muito a questão de mídias mesmo. Hoje em dia não tem tanta mulher preta que representando alguma marca. E graças a Deus, e vocês que me ensinaram também, eu consegui estar com 3 pessoas, 3 influenciadoras, micro-influenciadoras, igual o meu projeto. Claro. Que são mulheres pretas, mulheres tamanhos maiores também. E o meu foco é trazer essa visibilidade e essa autoestima, que é uma coisa que
pega em mim. Então, eu preciso estar bem com a minha autoestima, até para trabalhar. Então, é uma coisa assim que eu, no autoconhecimento que ela estava falando também, é muito importante. Para mim, é algo muito importante. Então, eu trabalho com isso porque lá no passado também me ajudou. Então, e algo muito interessante também, que é com a questão da latinidade. Eu fiz um curso na Obra Social Dom Bosco, ali em Itaquera, de espanhol, em 2015, e eu me apaixonei. Então, eu levei essas duas fontes, já vendo para fora. É pouco ainda, mas estou nesse caminho, porque é um complexo você vender para fora. Sim. Mas é uma coisa que eu quero. Tenho trazido, estou em andamento para trazer pessoas latinas mesmo, misturar um pouco disso. Estou estudando para não ficar algo que a brasileira não entenda. Então, eu estou trazendo as duas coisas. E esse é meu propósito, é trazer lingeries que abracem a mulher, a preta, a latina, e que se conectem tudo. Eu quero, assim, a minha visão é levar isso para toda a América Latina, que a moça lá de outro país possa ter uma lingerie. E no Brasil, eu pesquiso muito sobre isso, as mulheres gostam desse estilo de lingerie da brasileira. Então, é algo que é uma estratégia legal também, porque tenho amigos em outros países e eles falam, as minhas amigas, vou uma lingerie do Brasil, né? Tem até um setor de uma amiga minha na Argentina que ela fala, é o setor da lingerie brasileira, porque a qualidade, eu percebi isso também, a qualidade e o produto em si é diferenciado. Então, eu posso levar isso para os hermanos, né, que estão aqui. Boa. Muito bom, e vai amarrando, né, as Sim. coisas, né? Sim, sim. E, bom, ouvindo a história de vocês é sempre muito inspirador, dá vontade de ficar aqui ouvindo e batendo papo e perguntando sobre a evolução de vocês durante esse período, é muito bacana. Mas eu queria falar agora um pouquinho com vocês sobre o processo de participar do programa de embaixadoras. Então, esse programa que a gente criou, essa é a primeira edição dele, e a ideia é trazer mais visibilidade para as empreendedoras, possibilidade de participar dos eventos, também ter ali algumas aulas de comunicação para melhorar posicionamento em redes sociais e tal, um pouco do que a gente já falou que é super importante. E eu queria entender de vocês como foi participar do processo onde a gente selecionou aí as embaixadoras. Queria que vocês contassem um pouquinho aí como foi para cada uma de vocês. Olha, foi uma surpresa. Assim que eu terminei o curso, logo em seguida vocês lançaram a campanha, né? E eu vi e eu falei assim, ai meu Deus, será que isso é pra mim? Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Será que isso é pra mim? Deixa eu ver o que eles pedem, porque se eles pedirem muita desenvoltura, talvez, né? E aí eu vi todos os requisitos e tudo. E meu marido sempre me incentivou muito. Ele falou, tenta, vai ser legal. E se você não conseguir, pelo menos foi uma oportunidade, né? E então, foi muito, muito legal, assim. Eu gostei muito da proposta e da intenção também, né? De selecionar mulheres que pudessem representar muitas outras mulheres empreendedoras da periferia e pretas e tudo mais. E, então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, porque eu me identifiquei com a causa e eu acho que é isso, né? A gente, quando vai ser embaixadora, a gente vai representar uma empresa. Então, você vai ser um pedacinho dela. Sim. E, acima de tudo, eu acho que tem que fazer sentido para nós, né? Sim. E, então, fez muito sentido para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma surpresa e eu fiquei bem animada. Então, bora gravar vídeo, tudo que tinha que fazer. E aí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu gravava alguns vídeos já pro meu perfil, mas não com toda a desenvoltura que eu achava que tivesse que ter nesse vídeo para atrair o olhar de vocês. E aí eu tive algumas ideias para poder fazer, consegui gravar e fiquei na expectativa do resultado lá das 20, né? Que seriam as selecionadas para o voto popular. E quando eu fui selecionada para a final, aí eu explodi de felicidade. Eu acho que ali para mim já foi uma grande vitória, sabe? Sim. De já ter passado pela primeira etapa, ter passado pelo olhar de vocês e ter visto, poxa, então eles veem, de certa forma, que eu posso, né, representar a Empreende Aí de alguma forma, e agora vai ser com o público. E aí,
link pra que te quero no Instagram, no grupo da família, dos amigos. E eu falava pra minha família, todo dia vocês entrem lá e votem. Pode votar com o mesmo e-mail. Aí eu botava o beabá, né? Porque o pessoal achava que só podia uma vez. Porque às vezes, né, pelo Google só pode uma vez. Eu, não, gente, pode quantas vezes vocês quiserem. Então vota pelo menos aí umas 10 vezes por dia. Se todo mundo votar 10, né, a gente vai conseguir aí, ó, um grande volume de votos. Sim, sim. E eu mesma entrava pra poder votar, né, também. E todo dia eu entrava. Acho que todo momento que eu abri o computador, que eu tava ali, eu entrava no link pra poder movimentar. E Boa. também botava muito no Instagram, nas redes sociais, meus amigos de infância, que eu quase nem falo tanto assim, mas, né, não tem tanto contato, tenho mais contato pelo Instagram. Postaram e pediram votos também dos conhecidos dele. Então foi assim, uma mobilização mesmo. Eu acho que todo mundo se viu muito representado, porque eu expliquei muito da causa, expliquei muito da empresa, porque as pessoas perguntavam, mas o que é isso? Quem que empreende aí? Aí eu falava, é isso, é isso, é isso. Então as pessoas se identificaram também, Que né? demais. Quando eu ganhei e postei, né, todo o resultado, o pessoal ficou feliz porque parecia que eles tinham ganhado. Então foi muito legal, que foi uma mobilização assim de todo mundo. Ah, que demais, muito bacana. E que foi ótimo, então, para retomar alguns contatos antigos, matar Também, saudades, sim. já falar, né, do seu novo serviço. Já falar do meu novo serviço, porque aí, exatamente, eu tive a oportunidade de falar. Não, porque agora eu estou empreendendo. Aí eu já mudei, Boa. né, a forma de dizer. Agora eu estou empreendendo. Aí as pessoas, mas você não trabalhava no hospital? Eu, sim, trabalhava, mas agora eu trabalho para mim. Agora eu faço o serviço de secretariado remoto. E aí as pessoas foram conhecendo também esse novo momento, né, da minha vida, essa nova fase. E também foi muito importante. Que demais. Maravilha. Para mim foi uma alegria, porque desde o início que eu li o histórico do Empreende Aí, eu me identifiquei muito. E teve um momento da minha vida que eu pensei em falar com vocês e trazer essa latinidade, mulheres, porque eu já pensei em fazer algo parecido com a galera Latam, porque eu tenho muita conexão, já trabalhei muito, então são quase, esse ano de 2025 são 10 anos que eu estou conectada. E aí, quando veio, eu falei, é uma oportunidade para eu mostrar para eles que eu posso ajudar também. Que é uma coisa que, igual ela falou, a Lilian falou, a gente precisa se conectar, precisa sentir aquilo ali. Então, desde o primeiro momento que eu preenchi meu formulário, eu já pensei em algo no futuro, porque eu tenho um pouco de tendência de ansiedade, você está lá no futuro. Eu falei, quem sabe eu poderia conversar e falar, eu posso ajudar, conectar com outras mulheres. Inclusive, teve uma empreendedora venezuelana que eu indiquei. Ela começou o curso também desse Despertando Empreendedora. Ela teve algumas complexidades na vida dela, mas ela já sabe, ela já tá conectando com outras pessoas de vocês. Então, para mim, foi só alegria. Eu já... não que eu sabia, mas eu queria estar com vocês em algum momento pelo fato de eu querer algum projeto parecido, porém, abranger mais mulheres, mas de outros países, não somente aqui, porque eu quero impactar mais, eu quero impactar a Latinoamérica inteira, que Deus nos ajude, porque eu não Amém. vou conseguir sozinha. E a parte de votação, eu chamei elas, outras pessoas de outros lugares, outros países, me rendem, me ajudem, socorro, me ajudem, vamos lá, que é para elas, então, e fiquei um pouco apreensiva, falei, meu Deus, mas é uma experiência. E eu falei, vamos ali. Eu acredito também muito na lei da atração e na lei de você chamar o que você quer. Então, eu sinceramente, já pensei em falar com vocês. E quando veio isso, eu falei, vamos tentar. Uma experiência pode ser. Se não for agora, eu vou colar neles, porque eu queria falar sobre isso com vocês. Assim, eu acho muito importante. Além de todas as mulheres, toda a minoria que vocês trabalham, a parte Latam, porque eu já tive lá, no Peru principalmente, participei de um projeto com umas mulheres lá, voluntariado. Então, eu vi que também lá tem bastante necessidade e vocês conseguem agregar muito para elas. Eu não vejo tanto o projeto fora. Vocês são um projeto que eu vejo muito grande aqui, mas fora eu não vejo algo assim tão que tá uma potência, porque vocês são uma potência.
lá fora eu não vejo, cada um por si, e é muita luta. Nós estamos lutando mais fora, eles estão lutando muito mais. Então eu falei, é isso, eu preciso estar aqui. Não, que bacana. Vamos bater esse papo depois para falar dessas conexões. Não, eu ia até falar que dentro desse projeto que a gente está fazendo ainda com a Isoc, a gente teve a oportunidade de ir para Colômbia. Sim, eu vi, eu falei. E aí a gente teve a oportunidade de trocar com organizações da Colômbia e... Era só Colômbia, né? Colômbia. Da Colômbia, sobre o que eles estão fazendo por lá, nas regiões e tanto na capital como nos interiores. Foi muito bacana, muito bacana. Tem muita coisa legal eu tenho uma conexão acontecendo lá, também. Conversar, que eu tenho umas Claro, conexões lá também. claro. Foi muito bacana Que a gente legal. poder ver essa potência que a gente tem na América Latina enquanto desenvolvimento de territórios, desenvolvimentos de empreendedores, de geração de renda. E aí tinha outros projetos também de educação, educação digital. Então, assim, muito, muito, muito bacana. E realmente você tá correta. Assim, quando a gente olha a América Latina, tem muita coisa para fazer e dá vontade de abraçar tudo. A verdade é essa. Verdade. Total, né? E é isso, né? A América Latina, né, como um todo, fica muitas vezes num lugar, né, desfavorável economicamente, mas com muito potencial criativo, cultural, E né? a cultura é incrível, eu sou apaixonada. Gente, eu falo, eu sou apaixonada, eu sou a maior defensora. E a minha casa é só latina, eu brinco. E eu gosto de ensinar, eu quero passar esse amor e eu penso, eu posso trabalhar com esse amor também. Inclusive, eu dou aula de espanhol, mas é uma pequena minoria, porque eu não tenho tanto tempo e eu preciso, sim, me dedicar bem ao projeto da Ligerdelli. Mas, assim, eu quero essa conexão. E eu acho que quando você... Eu acho, não, eu tenho certeza. Quando você tem algo ali que está dentro do seu coração, vai criando caminhos. Por mais que demore um pouco, mas algum caminho você vai encontrar para atingir o que você quer. Então, assim, o espanhol eu sempre falo para todo mundo. É minha paixão e o que eu puder para trazer tanto a minha visibilidade do meu negócio para lá e conexões, porque eu conheci tanta gente que tem muita potência, mas essa parte da insegurança e de não ter um apoio, e eu fico assim, meu Deus, precisam conhecer. Eu falo, gente, vocês precisam, eu mando para todo mundo, as minhas amigas empreendedoras que estão em outros lugares. Eu falo, gente, ou que estão aqui também. Tem muita pessoa aqui. Graças a Deus, né? O Brasil acolhe bastante. Então, eu falo, precisam. E eles estão ali, olhando vocês. Eu falo, olha isso, porque o Empreende Aí ajuda muito essa questão. E eu creio, sim, que tem muita conexão com o pessoal Latam. Sim, total, total. Total, muita potência criativa para a resolução dos problemas, né? Sim. Estamos também para dentro disso, né? Enquanto, né, brasileiros aqui, com muita luta, né? Historicamente, né, são populações que lutam muito por direitos, né? E que têm esse potencial criativo enorme para solucionar os problemas que vivenciam, né? E aí, o programa Embaixadoras teve mais de 11 mil votos, né? Então, foi uma mobilização muito grande, né? De várias empreendedoras para participarem nessa, né, iniciativa de poder dar protagonismo para vocês, para que vocês também possam se conectar com outros empreendedores. E eu queria entender, do ponto de vista de vocês, como é que vocês enxergam, né, essa responsabilidade, né, e o impacto de inspirar outras empreendedoras, assim, como é que vocês estão visualizando assim um pouquinho dessa perspectiva futura? Olha, para mim, sem dúvida, é a parte Latam, que na minha... Eu acho que eu já falei antecipadamente dessa parte de trazer mais pessoas, uma responsabilidade até comportamental, como você se pôr também, se portar. Eu creio nessas duas bases, na questão de incentivar mais, que você é capaz, a parte da autoestima, que para mim é muito importante, e, obviamente, a parte de conexões Latam. Para mim, trazer essa visibilidade. Tem muitas meninas que eu conheço que estão estudando português, que elas estão aqui, né? A parte da galera que migra, que eu tenho muitas amigas que tiveram que sair de seus países por condições desfavoráveis. Então, eu creio que isso eu posso ajudar nessa parte de trazer essa qualificação para elas. E é uma responsabilidade. Eu me sinto... Também pode ser um dever também, porque eu quero ajudar o meu país e, como eu tenho amor pela América Latina, ajudar também. Então, eu creio que isso é um dever meu.
e de contribuir com Deus, que eu sou cristã e eu acredito no universo também, em tudo, contribuir com o universo o que ele está me entregando. Então, basicamente seria isso. Boa. E para você, Lilian? Eu também acredito ser uma missão, né? Eu acho que nada acontece por acaso. É muito legal ela trazer essa questão da fé, que eu também sou cristã, e eu acredito muito que Deus ele coloca caminhos na nossa frente para algo muito maior, que a gente nem imagina, né? E o fato de tudo isso que a gente conversou aqui, de estar acontecendo na nossa vida, e toda oportunidade, tem muito, sim, do nosso esforço, mas tem muito, sim, o braço de Deus ali colocando cada degrau na nossa frente, né? E eu acredito que tudo tem um propósito. E a gente pode agregar muito a outras pessoas, né? O fato até mesmo do próprio podcast, né? De quantas pessoas a gente não pode atingir que pessoalmente a gente não conseguiria, mas através do digital a gente consegue chegar. Total. Então, eu acredito que a missão, né, de ser embaixadora é uma grande missão de conseguir tocar outras pessoas nesse sentido de você também é capaz de conseguir. As pessoas olharem para nós e se inspirarem na nossa história, de onde nós saímos, de onde nós viemos e ver que é possível, né? É possível uma mãe solteira na adolescência conseguir escalar e crescer. É possível uma pessoa que saiu da periferia do Rio de Janeiro escalar e crescer. Então, é que as pessoas olhem para nós como um espelho, que a gente consiga transmitir isso positivamente, no sentido de que você também é capaz. Você também pode conseguir de sair do CLT, de encarar isso com garra. É difícil, sim, mas é possível, é super possível. E que tudo pode dar certo, né, com a nossa determinação, com a nossa força, com os estudos. Então, ser embaixadora, eu acho que carrega uma grande missão, né, pelas pessoas que estão por detrás disso e que vão olhar, né, tanto para nós como para as outras 8, que também têm histórias incríveis e maravilhosas. Estou doida para conhecê-las, inclusive. Boa. E acho que cada um vai se identificar com cada história e poder se ver, né? Se foram só 10, né? Mas eu acredito que no coração de vocês pensam assim, a gente vai estar representando um pouquinho de cada uma dessas moças, dessas mulheres. Perfeito, perfeito. E, gente, pra gente fechar aqui com chave de ouro o nosso episódio, qual recado vocês deixam para quem quer empreender, mas tá com medo, tá ainda pensando, tá ainda na dúvida? O que vocês deixariam aí de recado para a pessoa dar o primeiro passo? Certo. Eu deixaria de recado que a pessoa deve acreditar. Acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, acredite naquilo que Deus colocou no seu coração e busque conhecimento. Eu acho que isso caminha junto quando a gente tem a força de vontade de fazer e também a gente consegue ter oportunidades para aprender. E são duas coisas que caminham juntas e que pode nos levar aí a um futuro muito grandioso. Para mim, eu creio que seja você ir com medo. Precisa do conhecimento, porque eu sou a defensora total do conhecimento, mas muitas vezes eu tive muito medo e eu comecei a pensar racional, porque eu sou muito emocional. Isso aqui não tem sentido, então eu preciso sim seguir, mesmo com medo. Então, eu acredito muito em não pensar muito no que vai no medo. Só você ir lá e buscar um apoio, buscar essa rede também, conexões é muito importante. Mas se você tem o medo, esquecer um pouco, sabe? E se tiver ali dentro do seu coração, você precisa ir, mesmo com medo. Eu fazer esses cálculos. Até hoje, às vezes, tem uns medos que eu falo, isso daqui não é racional, isso aqui é tudo emocional, essa emoção ali, ainda mais se você vem de uma situação não favorável, o medo ele começa a ficar maior. Sim. Então ir com medo e buscar muito conhecimento. Eu sou muito defensora total, eu sempre vou falar que o meu maior ajuda que foi o conhecimento. Porque Perfeito. Se eu me conheço, eu sei como que eu vou estar insegura ou não. Então, conhecer e fazer assim, não, eu vou com esse medo, mas vai ter alguém que vai me ajudar a buscar esse conhecimento. E não desistir jamais, porque é um alto e baixo esse mundo. Não só do empreender, mas a vida, ela é complexa. Então, se conhecer muito
e seguir o que bate ali no seu coração, sabe? Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito, gente. Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi maravilhoso poder bater esse papo, entender um pouco mais sobre o negócio de vocês, ver que vocês estão super empolgadas aí para começar o projeto de embaixadoras. E queria que vocês agora deixassem as redes de vocês, como que a galera pode encontrar tanto os negócios de vocês, como vocês pessoalmente, se vocês têm 2 redes, uma só. Enfim, é o momento de vocês falarem para a galera como eles encontram vocês. O meu Instagram é lilia.secretariaremota. E se você que está assistindo e chega lá para me seguir, pode falar que veio através do podcast, que aí eu vou ter uma surpresinha para entregar para vocês. Aê. Então, @lilian.secretariaremota. Boa. O meu é Lingerdelli, @lingerdelli.oficial. No meu pessoal também eu falo um pouco sobre empreender, gosto de surfar, amo nadar, tenho um pouco de medo, mas isso me ajuda. Então, vocês podem me seguir lá também para ver um pouco do meu lado pessoal. É nicaline.andrade. E também podem falar que veio do Empreende Aí, que também terá surpresa e tem um presente especial para as 5 primeiras pessoas que falarem que veio do Empreende Aí, tem um presente especial. Eba, a gente também vale? Se eu entrar lá e falar... Já viu o pessoal Oi, ali, ó. Muito bom, eu quero pegar essas aulinhas de surf com você depois, hein? Eu amo muito surfar. E é algo que eu tenho muito medo. Até hoje eu tenho medo do mar. Mas eu não sabia nadar, saí da piscina. E eu falei, agora tá na hora de ir no mar. E assim, isso me ajuda muito no meu pessoal. Porque se eu conseguir surfar e tô viva aqui contando, eu consigo fazer qualquer coisa. E não é tão difícil, é mais equilíbrio. É equilíbrio. Então, e isso me ajuda também no pessoal. Ó, Nicaline, equilíbrio, se você conseguir se equilibrar na prancha. Mas eu gosto muito do mar, porque o mar, ele é a vida, pra mim, é algo que você não consegue controlar. Então, vai ter dia que eu vou estar bem, surfando, eu caio, tomo uma pancada na cabeça, mas eu subo. E isso, pra mim, é incrível. Isso me ajudou muito. Pra mim, é algo terapêutico, porque eu sempre, depois do mar, eu falo com o pé inchado, que eu caí demais. Não, se eu conseguir aquilo ali, então... O que é uma live no Instagram? Porque eu faço lives. Ou o que é uma logística, uma entrega, que nós sofremos muito com a entrega, que não chega às vezes, o cliente fica um pouco estressado. Então, eu fico pensando, se eu tô viva e nenhum tubarão me comeu... Resiliência pura, não é? Justo. Me ajudou muito no meu processo. Eu amo. Demais. Muito bom, vamos trocar figurinhas Sim. sobre isso, porque eu adoro também o tema e tenho medo Sim. também. Aí, ó, Mas show, você uma pessoa. consegue. Depois eu vou te passar uns contatos que elas ensinam. Não precisa saber nadar para você surfar. Porque você tem a prancha enorme. Nunca tinha pensado nisso. É sério. Muito bom, gente. Gratidão pela presença. É isso, sigam as empreendedoras aqui potentes da nossa rede. E assim a gente encerra, né, a nossa temporada do Empreende Aí Cast. Não é um adeus, mas um até logo, quem sabe, não é mesmo? Então aproveita para seguir as nossas redes, Empreende Aí Oficial, né, em todas as redes sociais, para acompanhar oportunidades de novos cursos, né, outras divulgações que a gente tenha, quem sabe uma segunda edição do Embaixadoras Empreende Aí, não é mesmo? E agradecer também a todos os parceiros que passaram por aqui ao longo desses 12 episódios, foi muito intenso e também certamente foi muito agregador para nós, as conexões, os bate-papos também antes e depois. Então, isso também nos apoiou muito com a aproximação com todos os convidados que estiveram aqui. Então, nosso muito obrigada, né, Luiz? Queria agradecer também a equipe maravilhosa que Sim. fez acontecer. A galera da comunicação que está aqui Muito hoje, bom. Gustavo, Letícia, a Bia que não está aqui também. E que foi a líder, inclusive, do projeto das embaixadoras. Sim. Então, muito obrigado ao time que ajudou isso a acontecer. E é isso. Até logo, né? E se vocês quiserem a terceira temporada, coloquem aí nos comentários. Precisamos da terceira temporada, urgente, pelo amor de Deus. Aí a gente vai saber que vocês querem mais episódios. É o termômetro, né? Então é Opa. isso. Gente, até logo. Grande abraço. Estamos juntos aí conectados nesse mundo e nesse universo do empreendedorismo. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.